A falsidade, origem, características e como identificá-la. A falsidade é um fenômeno tão antigo quanto a própria humanidade. Ela está presente em todas as culturas e épocas, e pode assumir diversas formas. Seja na forma de mentiras, traições, hipocrisia ou dissimulação, a falsidade sempre causou danos e sofrimento às pessoas. A origem da falsidade. A origem da falsidade é complexa e não há uma resposta única. Alguns estudiosos acreditam que ela é uma consequência da natureza pecaminosa do ser humano. Outros acreditam que ela é uma forma de defesa ou adaptação ao ambiente. A Bíblia, por sua vez, oferece uma explicação teológica para a origem da falsidade. No livro de Gênesis, é narrado o relato da queda do homem. Nesse relato, Adão e Eva são tentados por Satanás a comerem o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao desobedecerem a Deus, eles perdem a sua inocência e adquirem a capacidade de pecar. A Bíblia ensina que o pecado é uma realidade que corrompe a natureza humana. Ele nos leva a mentir, a trair, a sermos hipócritas e a dissimular. A falsidade nos tempos de Cristo. A falsidade era uma realidade presente na sociedade judaica da época de Cristo. Os fariseus, por exemplo, eram considerados hipócritas por Jesus. Eles se apresentavam como homens religiosos e justos, mas na verdade eram orgulhosos e egoístas. Jesus também alertou seus discípulos sobre a falsidade. Ele disse: "Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Vocês colhem uvas de um espinheiro ou figos de uma roseira? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas uma árvore ruim produz frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos vocês os reconhecerão." Mateus 7, 15 e 20. Cuidados com pessoas falsas. É importante ter cuidado com pessoas falsas. Elas podem nos enganar e nos causar danos. Aqui estão algumas dicas para identificar pessoas falsas. Preste atenção às suas palavras. Pessoas falsas costumam falar muito e dizer coisas que não são verdadeiras. Observe seu comportamento. Pessoas falsas costumam ser manipuladoras e dissimuladas. Seja cauteloso com elogios exagerados. Pessoas falsas costumam bajular as pessoas para conquistar sua confiança. Não confie em pessoas que são falsas com os outros. Se elas são falsas com os outros, também podem ser falsas com você. Diferença entre falsidade, inveja e ganância. Falsidade, inveja e ganância são três pecados que estão relacionados à mentira e à falta de autenticidade. Falsidade é a ação de dizer ou fazer algo que não é verdadeiro. Ela pode ser motivada por diversas razões, como a ganância, o egoísmo ou o medo. Inveja é o sentimento de descontentamento ou malícia em relação à felicidade ou às posses de outra pessoa. Ela pode levar a pessoa a agir de forma falsa ou manipuladora, para tentar prejudicar o outro. Ganância é o desejo excessivo de ter ou possuir coisas. Ela pode levar a pessoa a mentir ou a enganar os outros, para conseguir o que quer. Como identificar uma pessoa falsa? Aqui estão algumas dicas para identificar uma pessoa falsa. Preste atenção às suas palavras. Pessoas falsas costumam falar muito e dizer coisas que não são verdadeiras. Elas podem distorcer a verdade, mentir ou exagerar. Observe seu comportamento. Pessoas falsas costumam ser manipuladoras e dissimuladas. Elas podem ser falsas com os outros, mas também podem ser falsas com você. Seja cauteloso com elogios exagerados. Pessoas falsas costumam bajular as pessoas para conquistar sua confiança. Não confie em pessoas que são falsas com os outros. Se elas são falsas com os outros, também podem ser falsas com você. É importante lembrar que nem toda mentira é uma falsidade. Às vezes, podemos mentir por motivos nobres, como para proteger alguém ou para evitar um mal maior. No entanto, quando a mentira é motivada por egoísmo, ganância ou inveja, ela pode ser considerada uma falsidade. A falsidade é um pecado que pode causar muitos danos às pessoas. É importante estarmos atentos para identificá-la e nos protegermos dela.
A falsidade é parecida com o sentimento da hipocrisia. Sim, a falsidade e a hipocrisia são dois conceitos relacionados. Ambos envolvem a falta de sinceridade ou autenticidade. A falsidade é a ação de dizer ou fazer algo que não é verdadeiro. Ela pode ser motivada por diversas razões, como a ganância, o egoísmo ou o medo. A hipocrisia é a prática de fingir ter qualidades ou sentimentos que não se possuem. Ela pode ser motivada por diversos fatores, como o desejo de aprovação social, o medo de julgamento ou a necessidade de se autoafirmar. Em ambos os casos, há uma diferença entre o que a pessoa diz ou faz e o que ela realmente pensa ou sente. No entanto, a falsidade é uma ação mais pontual, enquanto a hipocrisia é um comportamento mais constante. Por exemplo, uma pessoa pode mentir para um amigo sobre sua idade para parecer mais jovem. Nesse caso, a pessoa está sendo falsa, mas não necessariamente hipócrita. Ela pode ter uma boa relação com seu amigo e não ter a intenção de enganar ou prejudicar. Já uma pessoa que se diz religiosa e moral, mas age de forma contrária aos seus próprios princípios, é hipócrita. Essa pessoa está fingindo ter qualidades que não possui, para obter alguma vantagem ou agradar aos outros. Portanto, a falsidade e a hipocrisia são dois conceitos que podem se confundir, mas que têm suas próprias características. A falsidade é uma ação pontual, enquanto a hipocrisia é um comportamento mais constante. A falsidade corrompe o mundo. A falsidade é uma realidade presente em todas as sociedades, em todas as épocas. Ela pode assumir diversas formas, como mentiras, traições, hipocrisia ou dissimulação. A falsidade é um pecado que pode causar muitos danos às pessoas. Ela pode destruir relacionamentos, causar conflitos e prejudicar a confiança. A falsidade corrompe o mundo porque ela destrói a confiança. Quando as pessoas não podem confiar umas nas outras, é difícil construir relacionamentos saudáveis e prósperos. Ela causa conflitos. A falsidade pode levar a mentiras, traições e acusações falsas. Isso pode gerar conflitos entre pessoas, grupos e até mesmo países. Ela prejudica a justiça. A falsidade pode ser usada para encobrir crimes, enganar as pessoas e manipular a verdade. Isso pode prejudicar a justiça e o bom funcionamento da sociedade. Como combater a falsidade? O combate à falsidade é um desafio, mas é essencial para construir um mundo melhor. Aqui estão algumas dicas para combater a falsidade. Seja honesto e sincero. Quando você é honesto e sincero, está dando um exemplo positivo para os outros. Cultive a confiança. Quando você confia nos outros, eles também confiam em você. Isso ajuda a criar um ambiente de confiança e transparência. Faça a coisa certa, mesmo quando é difícil. Mesmo quando é difícil ser honesto ou sincero, é importante fazer a coisa certa. Isso ajudará a criar um mundo mais justo e honesto. A falsidade é um mal que pode corromper o mundo. Mas, com esforço e determinação, podemos construir um mundo mais honesto e sincero.